Olá, neste vídeo vamos tratar sobre a central de bloqueios do sistema ETO. Para acessá-lo, em posse do sistema, você pode ir direto para o utilitário central de bloqueios ou pelo acesso direto central de bloqueios. Então nós entramos numa tela, essa tela é dividida em três abas, que cito aqui parâmetros gerais, bloqueio de clientes e desbloqueios. Quando falamos em parâmetros gerais, significa que são parâmetros geral para todos os cadastros, todo o sistema, generaliza todo o sistema. Posteriormente, a segunda a gente vai ver bloqueio de clientes, que é individualmente por cliente, e por fim a gente vai entender o que é a parte de desbloqueios, que nada mais é do que o log de todos os desbloqueios realizados. Então, no parâmetros gerais, nós temos as seguintes possibilidades. Controle somente nas saídas. O que significa? Que somente na saída, somente na emissão de nota fiscal de saída, pedidos de venda ou orçamentos, você tem essa possibilidade. Que é o que? Bloquear clientes em atraso por X dias. Então eu posso colocar que eu quero bloquear todos os clientes por 30 dias. Então o que ocorre? Se um cliente está devendo há mais de 30 dias, o sistema emitirá um aviso não permitindo mais que seja efetuado venda para aquele cliente, a não ser que haja o desbloqueio pela senha apta a desbloqueio. Então, você vai informar aqui o número de dias que você pode bloquear clientes que estão devendo. Limite de faturamento, conforme o documento de saída que você está determinando, que você tem parametrizado, você pode limitar o faturamento. Significa o quê? Que o funcionário, o operador, somente pode emitir até X valor. Por exemplo, eu vou colocar R$5.000. Se uma nota, um pedido ou o orçamento for acima de R$5.000, haverá necessidade da senha de desbloqueio. Tá? Aqui embaixo, vou pular, nós temos aonde que nós podemos habilitar os bloqueios. Então, nós podemos escolher, eu quero habilitar em orçamento, quero habilitar em pedido de venda e quero habilitar em nota de saída. Também eu posso predeterminar em pedidos de compra e nota fiscal de entrada. Então, são as 5 possibilidades que você tem e você marca os documentos que você achar conveniente. Então, por exemplo, em cima que nós falamos de controle somente nas saídas que eu tenho marcado. Se eu quiser que somente seja impedido, será somente impedido. Além disso, o que é a senha de desbloqueio? A senha de desbloqueio é conforme a parte da liberação de senhas. Se a senha da pessoa tiver permissão acessar a central de bloqueio, significa que ela tem permissão para desbloquear, então é automático. Normalmente quem tem acesso a essa parte é o gestor da empresa, o administrador, o gerente de departamento. A parte aqui do meio, controle de tabelas de venda em orçamento, pedidos de venda, nota fiscal e pedido de compra. O máximo de desconto que você pode dar em uma tabela de venda. Então, por exemplo, aqui eu posso dar um desconto máximo de 10%. Então, também segue-se sempre esse padrão. Se caso for acima disso, exige um desbloqueio por parte da senha de desbloqueio. Então, aqui ele está o quê? Me desabilitando que acima de 10%, quer dizer, eu estou parametrizando somente o que estão marcados aqui embaixo, que até 10% pode ser dado de desconto sobre a tabela de venda. Porém, você vai me perguntar, mas se no momento que você emite, você pode não informar uma tabela de venda e digitar na hora. Pois é, realmente, nesses momentos, ele somente vai funcionar sobre a tabela de venda. Se você quer obrigar o usuário a digitar uma tabela, você pode marcar aqui. Então, obrigatoriedade de tabela de vendas, quer dizer, não vai emitir nenhum documento dos que estão abaixo marcados que não tem uma tabela de venda, certo? Além disso, ele pode ou não bloquear uma alteração de preço em tabela de venda. Se você desejar que o preço da tabela é o preço da tabela e o usuário não pode alterá-lo, você pode bloquear a alteração do preço pela tabela de venda. Você pode sim habilitar o desconto? Pode, dando um limite. Então, através desses 3 cadastros aqui, dessas 3 opções, você pode controlar, administrar a parte da emissão de pedido de venda a fim de evitar possíveis erros, possíveis digitação incorreta, né, que você vai estar regrando a sua empresa aquela filosofia de venda, né, em cima da tabela de preço e não mais em cima de valores que veio digitado, enviado pelo representante comercial, por exemplo. Não, a empresa está regrada em cima de tabela. Se não existe aquele preço,
vai se averiguar junto ao representante por que ele informou aquele preço. Ele estaria aqui, nesse caso, obrigando que haja um desconto de tabela, um desconto sobre o valor de tabela. Então essa é a primeira tela que a gente pode ter informações num aspecto geral. Significa que vai funcionar em todo, vai seguir este padrão em todo o sistema. Quando chegamos em bloqueio de clientes, a gente pode selecionar os clientes que nós desejarmos. Por exemplo, aqui eu quero buscar o cliente 12. O cliente 12, obviamente, aqui não está aparecendo os nomes, né, porque é uma base de teste. Individualmente, você pode informar um limite de crédito para esse cliente. Então, você pode pré-determinar aqui, se você quer dar um crédito para esse cliente, qual que é o limite de crédito dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse cliente 12 está me devendo R$1.000 e eu quero dar um limite de crédito de R$2.000. Se houver aqui, por exemplo, uma venda ou um pedido, estiver habilitado aqui pedido de mais R$1.001, o sistema vai bloquear porque ultrapassou o limite de crédito dele. Então, é o limite de crédito baseado no que você tem pendente de títulos de contas a receber, mais as vendas que você tem em aberto, baseado sempre nos parâmetros que você pré-determinou aqui na frente dos documentos. A data, você pode dizer a data que você habilitou, por exemplo, esse crédito. O tipo de cliente, eu quero também mostrar para vocês que o tipo de cliente ele está aqui na frente da nossa primeira tela. E você pode desabilitar isso pelo sistema, tá? Então, se nós entrarmos aqui, você pode aqui, você pode escolher aqui o tipo de cliente, aqui no cadastro 2, se o cliente é bom, razoável, sofrível aqui no caso, né? Então, o que nós temos aqui? Que lá na parte do cadastro de tipo de cliente, nós temos se ele pode ser liberado ou bloqueado. Você pode sim bloquear pelo tipo de cliente, apenas uma seleção e você vai informar que o cliente está naquele tipo de cliente lá. Você pode bloqueá-lo por lá. Tá? Além disso, você tem aqui na parte do financeiro, bloquear manualmente o cliente por exemplo, um cheque sem fundo. Então, nesse momento que mesmo que o cliente seja bom e tudo mais, tem um cheque sem fundo que vai desabilitar qualquer venda que o seu funcionário está fazendo, por exemplo, sem que você saiba que está vendendo para aquele cliente. Mas você já informou aqui esse motivo. Também a mesma funcionalidade você tem aqui. Então, aqui no caso, você pode colocar cheque sem fundo. Então, cheque sem fundo. Você pode bloquear por aqui. Pode-se desabilitar por parâmetros essas informações para que o usuário não possa alterá-lo sem querer, certo? Então, ainda nós podemos analisar que bloqueio de cliente X dias. Nós já temos aqui nos parâmetros gerais que o cliente pode ser bloqueado 30 dias. Porém, você pode informar que esse cliente, por ser um cliente especial, eu quero bloqueá-lo a cada 60 dias. Então, eu posso fazer essa mudança. Ele sempre vai partir primeiro para a informação que está no cliente, para depois verificar se existe nos parâmetros gerais. Então, individualmente por cliente, você pode colocar essa informação. Vou informar aqui 15, por exemplo. Então, 30 dias é no geral, porém ele sempre vai ver se o cliente está devendo há 15 dias, ele vai entrar nessa regra e não na regra geral. Além disso, nós temos aqui controle de vendas por tabela vezes clientes. O que significa? Você pode informar todas as tabelas que você tem para aquele cliente 12, quais são as tabelas que ele está trabalhando, tabela 1, tabela 2, tabela 3, por exemplo, e o máximo de desconto que pode ser dado sobre aquela tabela. Então, você tem para cada cliente a possibilidade de N tabelas. Você vai ter que fazer um cadastro um pouco demorado e bastante analítico, né? Para você informar, cada tabela esse cliente tem 10, essa outra tabela o cliente tem 5, essa outra tabela o cliente tem 13. Então, individualmente, você pode fazer esse link entre tabela e clientes. E, por fim, você tem a informação dos desbloqueios. O que significa dos desbloqueios? Nós não temos nenhum histórico aqui, mas todos os bloqueios que o cliente informar, por exemplo, cliente bloqueado há X dias, você pode, nesse momento, com a senha de desbloqueio, desbloquear, e o sistema vai te pedir o motivo. Tudo isso ficará gravado num grande log que você pode consultar. O gestor, quem tiver acesso à tela de central de bloqueios, pode verificar naquele dia por que a senha, por exemplo, tal, desbloqueou a desbloqueou aquele bloqueio que houve naquele momento.
Então você tem essa informação e por que motivo. Ele tem que obrigatoriamente informar por que motivo. Por exemplo, o cliente foi bloqueado há 30 dias, mas você foi desbloquear pelo motivo do cliente ter prometido que iria pagar na próxima semana, por exemplo, e você vai desbloquear. Então serve para você analisar esse log e por que isso ocorreu.